Seguinte, resumão da rodada. Aí você vai falar, Gabriel, você tá abrindo aí rindo pra cacete? Se no Brasileirão eu não pude abrir rindo essa semana o resumão da rodada, no da Libertadores, pelo menos, eu abro rindo demais, porque o Fluminense não é só o único time brasileiro a ser invicto 100%, na verdade, dentro da Copa Libertadores. O Fluminense é o único time da Libertadores inteira a ter 100% de aproveitamento. E eu, Gabriel Amaral, jornalista de formação, tricolor de coração, tô aqui trazendo o resumão da rodada de número 3 da Libertadores. Chegamos ao final do primeiro turno de cada grupo. Tô gravando esse vídeo aqui tarde pra cacete, porque eu estava vendo Pereira e Monagas, né? Era o último jogo a acabar nesse horário das 23 horas, que acabou 1 hora da manhã, para poder trazer esse resumão da rodada. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora para as análises. E a gente abre aqui com o grupo 1, né? Grupo A, na verdade, que é o grupo do Flamengo e o grupo do Racing, na verdade, né? É importante dizer, quando termina o primeiro turno da Libertadores, os times que foram cabeça de chave, eles tendem a ter um início pior, que é o caso do Flamengo, o caso do River Plate no nosso grupo também. Por quê? Porque o diagrama da Libertadores agora, ele coloca o time da cabeça de chave para jogar no primeiro turno 2 partidas fora de casa contra os times do pote 1, 2 e do pote 3. E ele só joga em casa contra o time do pote 4, que na teoria, lembrando, esses números de potes são organizados pelo ranking da Conmebol, então na teoria o pote 4 é o time mais fraco, o pote 3, o pote 2, pote 1, sucessivamente. Então assim, o Flamengo, por exemplo, enfrentou, na teoria, tá? Os 2 adversários mais fortes do grupo fora de casa, e tinha a obrigação de ter 3 pontos porque pegou o pior adversário, o adversário mais fraco do grupo em casa. Então, todo cabeça de chave, você vai ver que vai ser difícil ver cabeça de chave liderando, mas o segundo turno dele, a quarta, quinta e a sexta rodada, tendem a ser um pouco melhor, porque eles têm mais jogos em casa e mais fáceis. Dito isso, o Racing fez 7 pontos, e o Flamengo, que a cabeça de chave, fez 4. Perdeu pro Alcas fora de casa, perdeu do Nublense, ganhou do Nublense em casa com muita facilidade, e dessa vez empatou com o Racing por 1-1. O grupo se encaminha para decidir facilmente por Racing e Flamengo. Mas esse empate e o fato do Alcas ter ganhado o Flamengo na estreia, aquele time reserva do Vitor Pereira e etc., coloca o Racing com uma possibilidade grande de se classificar em primeiro. Isso porque vai ter o Flamengo e Racing no Maracanã? Vai. E mesmo se o Flamengo ganhar, o Flamengo ainda assim dependerá de um tropeço do Racing contra Alcas ou Nublense, ou então vai ter que tirar muito saldo no Maracanã. Na verdade, não precisa tirar muito saldo, né? Mas enfim, vai ter que tirar saldo no Maracanã, sendo que na última rodada o Racing pega o Nublense. Como já previsto, né, desde o início, esse grupo muito fraco, os outros 2 times, tanto o Alcas quanto o Nublense. O Alcas até tem a altitude, mas fora dela perdeu para o Racing e conseguiu perder para aquele time semi-amador, quase, estou exagerando no semi-amador, dos chilenos do Nublense. A próxima rodada tem Flamengo indo até o Chile, onde é extremamente favorito, e o Racing indo até a altitude de Quito, para ver se arruma alguma coisa. Ver se arruma alguma coisa, leia se vencer o jogo, né? É o que a gente espera. Na verdade, não, né? A gente espera o Alcas ganhando, embola tudo e vai que dá merda pro Flamengo. Grupo B é o grupo que tem o Internacional, o grupo regional, né? Internacional, Nacional, Metropolitanos e Independente Medellín. Como esperado, o Metropolitanos vai perdendo tudo, 3 rodadas perdeu as 3, e aqui o cabeça de chave desse grupo aqui é o Nacional do Uruguai, e que vem fazendo algo melhor do que os outros cabeças de chave, também porque, primeiro, o pote 4 fora de casa era um bônus, tá? E eu fui burro aqui agora, não é nada disso, o Nacional não é... Calma aí que me confundi todo agora. O Nacional é o cabeça de chave. O Metropolitanos aqui, inacreditavelmente, não é o pote 4 desse grupo. Né? O pote 4 desse grupo é o Independente Medellín, que veio da pré-Libertadores. Mas, enfim, de qualquer forma, o Nacional, como cabeça de chave, se deu bem nessa, porque um dos adversários, que é do pote 3, é o Metropolitanos, que é o bônus do grupo. Fez seu dever de casa contra o Medellín e foi buscar um empate com o Internacional nessa rodada. No último minuto, o Internacional fez aos 41 e o Nacional foi buscar um empate aos 40 vral para poder manter com 7 pontos. O Medellín ganhou o Metropolitanos, que é o bônus, e se você considerar que todo mundo também vai ganhar o Metropolitanos até o final, você tem um confronto entre o Independente Medellín em casa contra o Nacional, você tem um confronto do Nacional em casa contra o Inter,
E você tem um confronto do Internacional em casa contra o Medellín. Se continuar nessa maluquice de todo mundo que joga em casa ganhar o jogo, não tiver empate, o Inter passa. O Inter vai ter que tirar ponto do Nacional em Montevidéu se quiser trabalhar com liderança. É um grupo que ainda tá muito enroscado, porque os 3 times ainda têm possibilidade de se classificar e tem mando de campo forte. São 3 times que têm mando de campo forte. Mando de campo no sentido de uma torcida que vai comparecer, o Nacional e o Internacional não tem tanta viagem, né, mas o Medellín é uma viagem longa pra cacete pra quem vai. Tá sendo um grupo interessante de se acompanhar. Grupo C, né, dando uma acelerada. Grupo C, aqui a maior surpresa total da Libertadores, eu diria que é a maior surpresa até agora da Libertadores inteira. O Bolívar, que enfiou 3-1 no Palmeiras em casa, um Palmeiras reserva, na primeira rodada, todo mundo falou, por causa da altitude, Palmeiras reserva, enfiou 4 no Cerro Porteño, abriu 3-0 em 23 minutos, deu uma pane. Os alemães chegaram de novo contra a equipe do Cerro Porteño. Com 23 minutos, tava 3-0 já pro Bolívar. Uma doideira completa, gol contra maluco, enfim. O Bolívar abriu 3-0, no segundo tempo ainda meteu o quarto ainda. O Cerro Porteño que tinha ganhado esse grupo, o Cerro Porteño tinha ganhado do Barcelona. No final das contas, tomou um 4-0 em casa e ficou desnorteado. O Bolívar caminha para uma classificação. Palmeiras ganhou por 2-0 do Barcelona, um jogo chato. Gol de pênalti do Rafael Veiga, Gustavo Gomes fez no segundo tempo também. E desafogaram o Palmeiras. Caminha para dar um Bolívar e Palmeiras classificado agora, porque o Bolívar tem Barcelona de Guayaquil em casa e Cerro Porteño em casa, 3.600 metros de altitude para brocar 12 pontos aqui. E aí se faz 12 pontos, não é mais eliminado, né? Na outra passada, o Palmeiras vai ao Paraguai na próxima rodada, que é 2 semanas, para poder também fazer o que o Bolívar fez e se isolar na liderança com o time boliviano. Vai dar Bolívar. Não diria que vai dar Bolívar em primeiro colocado, porque tem Palmeiras e Bolívar na última rodada no Allianz Parque. Mas o Bolívar pode ser um adversáriozinho chato que vem aí como segundo colocado. Aqui o Fluminense, que hablou 5 vezes contra o River Plate, 5-1. Se a maior surpresa é o Bolívar, né, como eu falei, o Fluminense é o melhor time da Libertadores até agora. Juntando as 3 rodadas, é fato isso. 5-1. E na outra partida do grupo, o Sporting Cristal ganhou The Strongest com um gol ali na reta final do segundo tempo. O time de Thiago Nunes vive, né? Dilmar Loura fez o gol, lateral direito. E basicamente embolou o grupo todo, mas, como eu falei, o River Plate apesar de ser o lanterna do grupo, ter tomado 5 do Fluminense, o 5-1 foi circunstancial. O jogo era um jogo muito brigado, muito disputado, com favorecimento pro Fluminense, obviamente. E o River tem um caminho mais fácil agora, porque vai pegar o River Plate, vai pegar o Nacional. Vai pegar o Sporting Cristal lá no Nacional de Lima. Tende a ganhar, é um time melhor. Eu não vi o jogo entre o Strongest e o Sporting Cristal, mas o Strongest me parece um time daqueles que só vai jogar na altitude mesmo. E pra frente ainda tem também o Fluminense em casa, um jogo mais complicado, mas tem o Strongest em casa. É provável que o River faça pelo menos mais 6 pontos nessa sequência. E aí, obviamente, fica refém, é claro, do Fluminense ou do Sporting Cristal tirarem pontos do Strongest lá na Bolívia. O Fluminense, uma classificação totalmente encaminhada. Eu diria que é muito difícil o Fluminense perder essa classificação. Talvez seja mais difícil do que era de conseguir aquela classificação em 2011, mas pezinhos no chão, precisa ir buscar ganhar o jogo contra o Sporting Cristal em casa, estaria classificado. Mas é claro, é aquela história, se o jogo contra o Sporting Cristal fosse a próxima rodada, show! Agora não, o jogo contra o Sporting Cristal é a última rodada. Aí, meu amigo, para fazer na última rodada os 3 pontos, a gente já chegou em desesperado com 9 só. Tem que ir lá tirar ponto do River Plate no Monumental e tem que tirar ponto, sim, do Strongest no Hernando Siles. Grupo E. Esse grupo aqui, meu amigo, o Argentino Júnior deu uma pipocada. Não tem outra coisa que você não falar que foi uma pipocada ou, como diria o outro lá, chacota. O Argentino Júnior me toma um empate do Liverpool, tava 2-1 até quanto? 40 e alguma coisa, até 30 e alguma coisa. Cadê? 31 minutos. E quando o Ruben Bentancur empatou o jogo pro Liverpool,
E, bem, o Argentino Júnior tomou um empate do Liverpool, que era pra ser igual ao Metropolitanos lá, o bônus do grupo, tirou um ponto do Argentino Júnior, que é muito chato. Esses 2 pontos podem fazer falta. Isso porque o cabeça de chave nesse grupo aqui é o Independiente Del Valle, pegou o caminho mais difícil, perdeu o seu jogo na estreia pro Argentino Júnior, mas de lá pra cá fez a sua obrigação com o Liverpool e ganhou o Corinthians em casa, num mole gigantesco do Corinthians de perder esse jogo em casa. E aí o Corinthians, que tá na nossa situação, né, que jogou os jogos mais fáceis na primeira parte, tem 2 jogos enroscados no início do retorno e tem um jogo moleza no final, né? O Liverpool pra eles é no final. O Corinthians pode até botar mais 3 pontos, mas só que com mais 3 pontos o Corinthians só chega a 6. Vai ter que ganhar lá no Diego Armando Maradona, vai ter que arrumar pontos também lá na altitude de Quito contra o Del Valle. O Del Valle, que é um time que, apesar de muito respeitado, é otário nessa primeira fase de Libertadores, tem mais classificações para a Sul-Americana do que passagem para a segunda fase, deve avançar. O grupo está muito encaminhado para Argentino Júnior e Independiente Del Valle. Novamente, todos os 3 times aqui ainda pegam o Liverpool, que deve ser o bônus do grupo. Ou seja, o que vai decidir? Os jogos entre eles. O Corinthians só tem mais um jogo em casa, tirando o jogo contra o Liverpool. O Del Valle tem 2 e o Argentino Júnior tem 2. Isso vai fazer a diferença? Não sei. Mas o Corinthians, pra mim, o Luxemburgo assume já numa situação extremamente complicada pra passar Argentino Júnior e Del Valle mesmo. Grupo F. Grupo sem brasileiros, né? O Boca vai fazendo o que faz, né? Ninguém percebe. 2-0 no Colo-Colo lá no Chile. Encaminhou total a classificação. O único mole do Boca foi no jogo que ele teve 75 milhões de finalizações lá na estreia, empatou com o Monagas na Venezuela, mas venceu por 2-0 o Colo-Colo lá no Chile, mas num grupo que está totalmente encaminhado para o Colo-Colo e para o Boca Juniors. Não se engane pela tabela, pelo mesmo motivo que eu já citei, né? O Boca é o cabeça de chave, meteu 7 pontos. O Colo-Colo só tropeçou em Pereira, na estreia, lá na Colômbia, e não tropeçou em casa contra o Boca. Se você considerar que para um retorno o Colo-Colo tem 2 jogos fora, você pode até falar, talvez dê Deportivo Pereira. Mas também tem que considerar que tem um Pereira e Colo-Colo no Chile. E aí talvez o fiel da balança vai ser justamente o Boca quando visitar o Pereira. Vai golear? O Colo-Colo, quando visitar o Boca, vai conseguir Enfim, talvez o Boca seja o fiel da balança. Eu diria que nesse momento o Boca tá com a classificação muito encaminhada, sem jogar muita coisa. Pereira e Colo-Colo disputam muito. Eu falei, o grupo tá encaminhado para Boca Juniors e Colo-Colo. Mas eu não tiro a possibilidade real do Pereira se classificar por um motivo. Tem 2 jogos em casa. Apesar de um deles ser contra o Boca, tem 2 jogos em casa. E o Monagas vai fazendo seu exercício de tentar parar os ataques. E até agora, cara, apesar do Monagas ter tudo pra ser o saco de pancadas do grupo e tal, o pessoal de Maturim tá feliz, né? Porque não tomou gol do Boca, empatou, tomou 1 gol do Colo-Colo e tomou 2 do Deportivo Pereira. Assim, tá perdendo jogos por 1 gol só de diferença. Tá boa a situação do Monagas até agora. Pra sua estreia já classificar não era uma opção. Grupo G, grupo com 2 brasileiros. O Atlético Mineiro tá no jogo, essa é a grande verdade. Vitória por 2-0 contra o Alianza Lima é o modo lá do pote 4, né? Se aqui o cabeça de chave, que é o Atlético Paranaense, encaminhou sua classificação, virou pra cima do Libertad, saiu perdendo de 1-0, conseguiu virar o jogo com 2 gols no segundo tempo. E se o cabeça de chave meteu 7 pontos no primeiro turno, tá encaminhado, não tem boa. 7 pontos pro Atlético Paranaense e o Alianza Lima, que poderia ter uma sorte melhor. Era ter ganhado um jogo que teve chances com o Atlético Paranaense melhor, com o Atlético Paranaense com a menos lá na primeira rodada, e não ganhou. E aí agora tem 4 pontos e a gente vai para um retorno onde o Alianza Lima recebe o Libertad, jogo de trocação, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense, jogo de trocação. Tudo pode acontecer. Porém, o Atlético Mineiro joga 2 vezes fora. O Alianza joga 2 vezes em casa. E não dá para ignorar o Libertad. Um grupo que tudo pode acontecer, mas pelo cenário atual, o Atlético Paranaense deve passar em primeiro e a gente deve ver Alianza Lima, Atlético e Libertad se degladiando pela outra vaga. Mas o Atlético voltou pro jogo, pelo menos com essa vitória por 2-0.
E no último grupo, um grupo também sem brasileiros, me surpreendeu demais o Patronato, cara. O Patronato enfiou 4 no Melgar. Eu não sei o que aconteceu nesse jogo. Não sei por que o Patronato teve expulsão, o que rolou. Mas fato é que o Melgar, pra mim, é uma das grandes decepções até agora, nessa primeira fase de Libertadores. Lá no Peru, a galera comentava sobre a real possibilidade do Melgar se classificar. Assim, o Sport Cristal tinha um grupo muito complicado, o Alianza Lima também tinha um grupo muito complicado, e as fichas estavam muito mais no Melgar. E aí você olha as classificações, o Alianza Lima é segundo no grupo dele, o Sport Cristal é terceiro no grupo dele, obviamente nenhum dos dois são favoritos para poder classificar nem nada, mas o Melgar é o último, e num grupo onde tem o Patronato tem que posição? Deixa eu até pesquisar aqui para poder ver. Da última vez que eu vi, eles eram 14º, 13º. Aí você vai falar, no Campeonato Argentino, Gabriel? Não, na Série B Argentina. E esse é o Patronato no momento. E ganhou. Enfiou 4-1 no Melgar. Já tinha perdido seus 2 jogos iniciais. E agora simplesmente enfiou 4-1 no Melgar. E aí praticamente decidiu o grupo, né? Porque se você tem um Atlético Nacional do Pavón, artilheiro que não cansa de fazer gol também, é o atual artilheiro da Libertadores. Germancano tá ali, ó. Um golzinho só a menos. Se você tem ali um Atlético Nacional voando, que empatou com o Olímpia em casa na Atanásio Girardot, muito provavelmente, você vai ver na segunda parte também, o Olímpia e o Atlético Nacional só perdendo pontos também, um para o outro, né? Apesar do Olímpia ter empatado com o Melgar lá em Arequipa. O Melgar, se puder apostar em alguma coisa, é a altitude de Arequipa, né? Vencer os 2 jogos em casa que faltam, e tentar buscar alguma coisa fora lá na última rodada com o Atlético Nacional, que eu acho muito pouco provável, né, dentro do que tá a Libertadores agora, mas eles jogam as 2 em casa, a Arequipa tem altitude, 2.500, 2.400, se eu não me engano, e pelo menos pode tentar garantir vaga na Sul-Americana. A briga agora é Melgar e Patronato, né, a briga dos rubro-negros pela Sul-Americana e Olímpia e Atlético Nacional pela liderança. Resumão da Libertadores, na próxima rodada a gente vai ter um Fluminense indo buscar pontos lá em La Paz, se Deus quiser. Vai ter um Atlético Mineiro e Atlético Paranaense muito interessante no Mineirão. Numa terça-feira, o Fluminense joga numa quinta. Lá, deixa eu ver um jogo bom na quarta-feira aqui. Nossa, esse Del Valle Corinthians aqui na quarta é interessante também lá em Quito, hein? Del Valle ganha, Corinthians praticamente eliminado. Legalzinho, hein? Tá aí, ó, tem um jogo por dia pra você ir assistir na próxima rodada de Libertadores, que é daqui a 2 semanas, lá no final de... Na verdade, daqui a 3 semanas, né? É lá no final de maio, dia 23, 24, 25. É isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado a você que acompanhou o resumão da rodada. Até a próxima. Valeu.